Tá enterrado, vou entrar, vou ter uma transição, né? Mufla. Olha, eu tenho um TC, liga antena, vai ter uma medição. E esse daqui é o nosso relé, tá vendo, gente? Então tem TC, viu um TP, vai ter medição. Essa medição, ela pode ser da concessionária ou ela pode ser do próprio cubículo. No caso, quando a medição é do próprio cubículo, ela é feita através de relé. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Sala de Aula Análise de Projetos, o espaço onde nós vamos discutir instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa aumentar os ganhos, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. No episódio de hoje, nós vamos analisar um diagrama de um cubículo de média tensão. O meu nome é Joyce Telésforo e vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, gente, então, vamos lá. Como analisar um diagrama de um cubículo de média tensão? Olha, antes de começar a mostrar aqui para vocês o cubículo de fato, o diagrama, né, no caso, eu preciso mostrar. Nós precisamos nos familiarizar com algumas simbologias dos equipamentos que tem no diagrama, que são, obviamente, os equipamentos que tem dentro do cubículo, porque o diagrama ele é composto por essas simbologias. Então, vamos lá. São poucas, não são muitas, e acredito que vai ser bem tranquilo da gente entender essa parte. Vamos lá. Primeira coisa, para-raio polimérico. Então, a simbologia dele é desse jeito aqui. Isso daqui é um para-raio polimérico. Como ele é, no caso, se você for comprar, ele vai ter esse aspecto. E como você vai ver ele no mundo real? Você já parou para observar aqueles transformadores de poste que tem? E aí, sempre tem lá as buchas do transformador na parte de alta tensão. E do lado das buchas tem esses para-raios, né? Então, é bem próximo do nosso dia a dia, se você encontrar, começa a reparar nisso. Ele serve para quê, esse para-raio? Ele é basicamente um dispositivo de proteção, onde, quando ele está na sua tensão nominal, ele funciona como um circuito aberto, né? Então, não está passando corrente nele. Mas, quando está em uma situação de sobretensão, que supera a capacidade que ele foi produzido para trabalhar, ele vira um curto-circuito. E aí a corrente, ao invés de entrar no transformador, vai entrar nele e ele é interligado com terra. Então, ele se torna, portanto, né, ele se torna um dispositivo de proteção por conta disso. Então é isso. Sobre a tensão, quando ele está numa tensão acima da sua capacidade, ele fecha o circuito e vai passar corrente nele, certo? Aí ele tem fusível e tudo mais. Então, não se esqueça, essa é a simbologia de um para-raio polimérico. Próximo item, terminação unipolar, mais conhecido como as famosas muflas, né? A simbologia do projeto é um triângulozinho. Então, viu esse triângulo? Tem uma mufla. Como ela é, né? Ela tem esses dois aspectos aqui. E como você vai ver ela no mundo real? Normalmente, obviamente, é uma terminação unipolar, nesse caso aqui de um cabo de média tensão. E ela existe para quê? Para fazer a transição dos circuitos. Então, se você está tendo um circuito, por exemplo, aéreo e vai passar a ser enterrado, você precisa de mufla para fazer essa transição. Ou então, se você tem um circuito lá e ele vai entrar dentro de um equipamento, por exemplo, vai entrar dentro de um cubículo, ou então vai entrar em um transformador, você vai usar essa mufla. Então, ela serve para fazer essa transição dos circuitos, das condições dos circuitos. Beleza, próximo. Disjuntor de média tensão. Olha só, a simbologia dele é um pouco mais complexa.
Sempre que você vê esse quadradinho com essas indicações e tudo mais, isso daqui é um disjuntor de média tensão. Como que ele é? É muito diferente do disjuntor de baixa tensão, completamente diferente. É muito grande, na verdade, um disjuntor de média. Ele tem, né, diversos formatos, diversas especificações. Basicamente, ele pode ser a gás, SF6, ou ele pode ser a vácuo ou a óleo. E no mundo real, como é que você vai ver? Você vai ver ele embutido em um painel de média tensão e vai ter só a carinha dele para fora, né? Toda a estrutura dele fica para dentro do painel. Então, obviamente, a principal função de um disjuntor é proteger o circuito, proteger, né? E também abrir e fechar os circuitos sobre quando ele estiver com carga, né? Diferente da chave seccionadora, o disjuntor, ele foi feito, ele tem toda uma tecnologia, ele é robusto dessa forma porque ele é produzido para você abrir ele quando estiver com carga. Ele só consegue fazer isso, gente, por causa da sua câmara de extinção de arco elétrico. E é justamente por conta dessa câmara que ele possui essas especificações de ser a gás, a óleo, a vácuo, porque depende de como é que é essa câmara de extinção de arco. Entendeu? Então é isso, esse é o disjuntor de média tensão e a chave seccionadora. A chave seccionadora é muito simples, né? Ela só abre e fecha, você nunca pode abrir ela com carga, a não ser que ela tenha especificações adequadas para isso, ou seja, ela tem que ter ali alguma forma de câmara de extinção de arco. Mas no nosso caso aqui é uma chave comum mesmo. Nunca abra uma chave seccionadora. Nunca, nunca, nunca deve se abrir chave seccionadora com carga. Quem abre com carga é o disjuntor. Então, como é que eu vou abrir então uma chave? Primeiro você abre o disjuntor, depois você abre a chave. Então vamos lá. Simbologia dela nos projetos é essa daqui. Nesse caso aqui, ó, ela tem contato com terra quando aberta. Então abriu, ela encosta no terra ali. Como que você vai comprar ela, né? Como ela é o objeto e no mundo real. Então essas chaves aqui, ó, sempre que você também tem ali um transformador, você vai ter esse conjuntinho, a chave seccionadora perto dele e também os para-raios poliméricos. Então, eles andam meio que juntos, esses dispositivos, equipamentos, né? No caso, a chave seccionadora, ela serve para isolar um circuito. Então, gente, se, por exemplo, você tem ali, como a gente vai ver aqui nesse diagrama, você tem, por exemplo, um relé, um disjuntor. Aí você abre a chave de um lado, antes do disjuntor, e você vai ter uma outra chave seccionadora depois do disjuntor. Você abre as duas, aí você isola completamente aquele equipamento. Então, ali não vai passar carga ou corrente de jeito nenhum. Beleza? Então, aqui, ó, nessa simbologia, elas possuem contato de terra quando aberto. Elas nunca devem ser manuseadas sobre carga, que eu falei, a não ser que ela seja especificada para esta função. Ou seja, ela precisa ter uma câmara de extinção de arco. Beleza. Próximo, transformador de corrente, são os TCs. A simbologia de um TC, desta forma aqui, como ele possui diversos formatos, então não se apegue a esse formato aqui que eu mostrei para você, é só um exemplo. E como você vai ver ele no mundo real? Lembra que um TC, ele é medição de corrente, né? Lá bem básico de todos, para você medir corrente, o circuito ele precisa entrar dentro do dispositivo e sair. Diferente de um TP, que ele é em paralelo, né? Como a medição de corrente ele é em série, então a corrente ela entra dentro do TC e sai. Então sempre que você vê, por exemplo, você está analisando alguma coisa, ou então você está ali no campo de fato, e aí você vai ver ali dentro de um painel. Tem um barramento, ele encosta nesse equipamento, nesse transformador, em um polo. E o mesmo barramento ele vai sair de outro polo, então ele entrou no dispositivo e saiu. Ele só pode ser um TC, nesses casos. Ok? Então, gente, TC e TP, eles foram desenvolvidos, eles existem, são construídos
para medição e monitoramento dos circuitos. Então, muita atenção em relação a isso. Viu um TC, viu um TP no diagrama, já liga a antena. Ah, aqui vai ter uma medição. Porque o TP ele já vem antes, que ele já começa a preparar para colher esses dados. Então, vamos lá. Viu um TC? Provavelmente você também vai ver um TP. E aí você já sabe, aqui vai ter uma medição de alguma forma. Então, vamos lá. Próximo. Transformador de potencial. Então, a simbologia dele, olha como é. Também possui vários formatos. Esse daqui é só um exemplo de como que ele pode ser. E como você vai ver no mundo real. Então, como você pode ver na imagem aí, ó, desce uma variação do barramento, encosta nele, aqui, e o barramento, ele continua não no sentido do TP, né? Ele não continua no sentido do TP, ou seja, não passa dentro dele. O TP, ele só encosta. Aí, o outro lado do TP, o que a gente tem, no caso, serão terras, né? Será um sinal de terra aí. Então, mesma coisa, são equipamentos que servem para medir e monitorar. Eles trabalham junto com os TCs. E ele vai reduzir a tensão. Acho que eu não falei isso lá no TC, né? Tanto o TP quanto o TC, eles vão reduzir esses sinais de corrente e de tensão para uma tensão bem abaixo, para que o meu instrumento de medição possa receber isso e fazer ali os seus cálculos, no caso, sempre proporcional. Então, isso faz com que os meus instrumentos de medição leiam a medição de média tensão em baixa. Aí ele faz um cálculo proporcional e consegue entender qual que é a tensão real, qual que é a corrente real, entendeu? Através dessa proporcionalidade que esses equipamentos proporcionam para os instrumentos de medição. Ok, próximo, relé de proteção de média tensão. Esses relés, gente, eles servem para quê? Eles são equipamentos de proteção também, que detectam falhas e outras condições perigosas e intoleráveis do sistema. Eles dão comando de abertura, de disjuntor. Então, ele recebe várias informações do sistema. Através desse TC e do TP, ele vai receber informação de corrente, de tensão. Aí ele consegue fazer o cálculo de potência. Ele também consegue receber informação de frequência, de impedância, de ângulo de fase. Então, ele é o meu equipamento eletrônico ali, muito inteligente, que faz todo esse monitoramento, certo? E ele possui ali ele é interligado com o meu disjuntor de média e consegue acionar ele, abrir ele em situações de falha, certo? Então, sempre que você vê ali em um painel de média um equipamento que possui a leitura, que te mostra a leitura, muito provavelmente aquele equipamento é o relé, beleza? E olha só, a indicação dele, do diagrama, ele é um quadradinho que possui um monte de números. Aí, o que são esses números? Esses números, eles são as funções do relé. E aí, no próprio projeto de média tensão, no caso no diagrama, vai ter lá o que significa cada número. Então, 46, 50, 27, 67. Aí você vai lá na legenda e olha, o 67 é isso. Ou seja, todas as funções desse relé vão estar descritas, certo? Nesse diagrama. No caso, na legenda, notas, algum lugar lá vai estar escrito. Então, pronto. São esses os equipamentos que a gente precisa saber aí. E vamos agora para o nosso diagrama. Nesse caso aqui, gente, o nosso diagrama, ele é um diagrama de entrada de energia. Quando fala assim, um cubículo de entrada, uma cabine de entrada, é por quê? É porque eu estou recebendo a energia da concessionária.
Por isso que ele é um cubículo de entrada. Aí podem ter outros cubículos nas edificações, que são os cubículos de derivações. Ou seja, eu não estou recebendo mais a energia da concessionária. Estou recebendo isso de outro cubículo, de outros equipamentos e por aí vai. Então, nesse caso, estamos recebendo a energia da concessionária e a classe de tensão é 34,5 kV. Então, de cara, a gente tem uma chave seccionadora. Essa simbologia aqui é a simbologia de poste. Então, chave, poste, e esse daqui, vocês lembram o que é esse daqui? Ó, essa indicação é de um para-raio polimérico. Então, beleza. Chave seccionadora no poste, para-raio polimérico e outra chave seccionadora. De 36 kV, por quê? Porque a minha ordem de tensão é 34,5. Ok? Então, até aqui tranquilo. Depois da minha chave seccionadora, eu tenho muflas. E aqui, a partir desse ponto aqui, ó, ele passa a ser tracejado. Então, ele vai ser enterrado aqui, ó. Provavelmente, né, esse circuito vai ser enterrado. Ok. Entrou no meu cubículo. O que eu tenho aqui de novo? Mufla. Tá vendo? Tenho uma derivação, uma transição do meu circuito, eu vou ter mufla, certo? Aqui no caso ele era aéreo, chega da concessionária aéreo, passa a ser enterrado, mufla. Tá enterrado, vou entrar, vou ter uma transição, né? Vou sair do meu circuito enterrado, vou entrar dentro de um equipamento, no caso aqui o nosso cubículo, mufla. Então, mufla. Mais uma vez, um para-raio polimérico dentro do meu primeiro módulo do meu cubículo. E essa simbologia aqui, gente, isso daqui é um sensor capacitivo de indicação luminosa. Ele só serve para dizer o quê? Tem sinal de energia. Então, tá tendo corrente, tá tendo tensão, tá ligado? Serve para isso. Então, aqui ele vai deixar de ser um cabo e vai, quando ele entra dentro do meu cubículo, ele passa a ser um meio de transição, um meio de transporte de energia, passa a ser em forma de barramento. Caso barramento de 100 A na ordem de 36 kV. Então, ok, tudo certo. Corrente de curto, 20.000 A. Então, gente, um cubículo, primeira, módulo dele, módulo de entrada. Então, entrou, mufla, para-raio, sensor capacitivo, acabou. Vamos para o próximo módulo. Então, aqui vou ter um outro módulo. Opa, olha o que eu tenho aqui. TC. Eu tenho aqui 2 asteriscos. Olha, eu tenho um TC, lembra o que eu falei? Liga antena, vai ter uma medição. Mas vamos acompanhar aqui, ó. TC, ele vem. Opa, TP. Tá vendo? Primeiro, você encontrou um TC, já liga a antena. Ó, provavelmente vai ter um TP. Isso daqui vai ser para medir, né, alguma coisa. Então, vamos ver aqui, ó. Ó, medição EDP. No caso, a EDP é a concessionária. Então, vai ter a medição da concessionária. E os 2 asteriscos é porque, ó, de fornecimento da concessionária. Então, esse TP e esse TC é a concessionária que vai instalar isso daqui. Ela que vai fornecer isso daqui. Não vai ser, o caso, o cliente, né? Ok. Mais um sensor capacitivo de indicação luminosa para esse módulo. E, basicamente, é isso. Segundo módulo, módulo de medição da concessionária. Estamos entrando no terceiro módulo do cubículo. Então, tá, entrou, ó, o que eu tenho aqui? Lembra dessa simbologia? Vamos voltar aqui, nosso resumo, para-raio polimérico, mufla, disjuntor, olha, aqui, ó, chave seccionadora, com contato de terra quando aberta. Então, essa aqui é a nossa chave, vai ter uma chave seccionadora. Então, já começa a ligar aqui, opa, uma chave seccionadora, o que vai acontecer? Vamos ver
desceu um TP, opa, um TC. Então, eu vou ter uma medição. Essa simbologia aqui é de um fusível e um TP. E esse daqui é o nosso relé, tá vendo, gente? Então, tem TC. Viu um TP, vai ter medição. Essa medição, ela pode ser da concessionária ou ela pode ser do próprio cubículo. No caso, quando a medição é do próprio cubículo, ela é feita através de relé, tá? De relé. Aí, nesse caso aqui, os próprios diagramas, eles já detalham qual que é o relé, a especificidade dele. Nesse caso aqui é um relé da Schneider, S42. Se você jogar na internet, você já vai encontrar aí vários modelos dele, até preço tem e tudo mais. E essas indicações aí, ó, 46, 47, 67, tem indica as funções do relé. Vamos só ver um exemplo aqui, ó, 46, 47, 67. Vamos olhar aqui a legenda, ver o que a gente encontra. 46... no caso 46 não tem. Ficou faltando aí pra gente colocar. Mas tem aqui, ó, relé de proteção, 47. Então, é o relé de proteção de sequência de fase. E o 67, relé direcional de sobrecorrente de fase. Então, tá aí, todas as funções que poderia ter, e aí, no caso, vai lá e indica qual função que tem. 50N, relé de proteção de sobrecorrente instantânea de neutro, e por aí vai. Então, ok, um relé. Depois que, pode ver aqui que eu tenho um disjuntor de 16 amperes aqui, do nada, né, de baixa tensão. Mas por quê? Porque o meu TP, ele já fez ele abaixou a tensão aqui, né, 500 VA. E aí tá em baixa tensão, a corrente tá em baixa, então eu posso colocar um disjuntor de baixa tensão aqui tranquilamente. Por isso que esse disjuntor tá aí depois do meu TP. Claro, se colocar antes, ele meu Deus, né, queima na hora. Então tá, chave seccionadora, aí eu tenho aqui o meu TC e o meu TP. E eu entro depois em um disjuntor de média tensão. Essa indicação aqui, essa caixa com essa indicação de chave e tudo mais, é indicação de um disjuntor de média tensão. Aí você pode ver que essas linhas pontilhadas aqui, ó, é por quê? Porque são os cabos de comando. O meu relé, ele tá interligado com o meu disjuntor, tá interligado com a minha chave seccionadora. Então, ele pode enviar comandos para esses equipamentos, né? Afinal de contas, o relé ele serve para isso mesmo. Saiu do meu disjuntor, mais um sensor capacitivo de indicação luminosa. Já expliquei aqui para que ele serve. Pronto. Então, aqui eu acabei de fazer aqui, ó, a minha medição e proteção do meu circuito. Proteção por conta do meu disjuntor e a medição por conta do meu relé. Vamos entrar em um outro módulo do cubículo. Ó, continua, vamos ver o que vai acontecer agora. Então, não aconteceu nada no caso, só o módulo de transição. E o módulo 5, mais uma chave seccionadora, vamos ver. Aqui ele vai para outro módulo, no caso a gente tem um nó aqui. Mais um TC, mais um TP, mais um relé, mais um disjuntor. E agora eu vou ter uma mufla. Epa! O que isso significa? Que o meu circuito vai sair. O meu circuito ele vai sair aqui do meu cubículo. Então, eu já tenho a primeira derivação de circuito. Então, entrou um circuito e já saiu um circuito de média. E é por isso que aqui em cima ele continuou, porque eu vou sair com 2 circuitos de média, no caso. Então, aqui, e o outro circuito de média, mesma estrutura. Chave seccionadora, TC, TP, relé, disjuntor, mufla, saída do circuito. E aí, basicamente, esse cubículo encerrou. Certo? Então, gente, resumindo aqui, ó, esse cubículo é um cubículo de entrada. Ele tem módulo de entrada, medição da concessionária, medição do cliente, proteção e 2 saídas.
saídas de 2 circuitos. Um cubículo, por si só, ele é um equipamento que ele possui 3 funções básicas. As funções básicas dos cubículos são entrada, medição e proteção. Sempre, sempre, sempre. Tem um cubículo ali, vai ter um módulo de entrada, vai ter um módulo de medição, vai ter um módulo de proteção. Certo? E aqui ainda nesse projeto tem um outro cubículo que ele já não é de entrada. Ele já é um cubículo de transição. Então, nessa edificação, no caso, ela é uma edificação complexa, ela é uma indústria. E aí você tem esse cubículo de entrada lá que vai receber a energia da concessionária e ele vai sair em média tensão. E aí essa média tensão muitas vezes ela vai para já um transformador, por exemplo, e já abaixa, e aí esse transformador ele já abaixa a minha tensão e aí segue, né, em baixa tensão. Mas nesse caso aqui não, ela sai em média e ela entra em outro cubículo. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, e é inclusive o circuito que sai do módulo. Então, o circuito saiu, esse MT1, enterrado, entrou no cubículo. Então, agora vocês já sabem, ó. Entrou no cubículo, mufla. Entrou, eu tenho sensor capacitivo de indicação luminosa e é isso. Esse seria o módulo de entrada. Por isso que eu falei, cubículo é entrada, medição, proteção. Então, entrou... Ó, chave seccionadora, TC, TP, relé. Aqui já é um outro modelo de relé. Relé da Schneider S20. Então tá, TC, TP, disjuntor, fusível, relé. Relé está interligado com o disjuntor, porque ele possui essa interligação, ele pode comandar o nosso disjuntor de média tensão. Sensor capacitivo de indicação luminosa, próximo módulo. Então, ou seja, entrou, mediu, protegeu. Agora, vamos ver aqui, ó. Um módulo só de transição e agora um terceiro módulo, no caso. Aqui a gente já vai ter a saída do circuito, muito provavelmente, ó. Então, tem um nó e tal, aí a mesma estrutura, né? E aqui eu vou ter a saída de um circuito. Nesse caso aqui, provavelmente, essa saída já vai para o nosso transformador. Aí, ó. Aí aqui já vem o transformador, aí aqui é outra história, aqui é outra aula. Mas esse aqui seria o nosso cubículo de transição. Então, tá. Fez toda essa estrutura, medição, proteção, não sei o que, mufla, saiu um circuito. E aqui em cima eu tô saindo com outro circuito de média. Tem a mesma estrutura. Saiu com o nosso circuito de média. Então, tem mais um, olha só, desse cubículo de transição aqui, de derivação, saímos com três circuitos de média tensão, olha só. Cada um para um transformador diferente. Então, gente, é basicamente isso, né? A nossa aula sobre o cubículo. Bem básico isso daqui. Por que isso daqui é importante a gente saber? Porque, gente, por exemplo, eu trabalho com baixa tensão, predominantemente. Só que quando eu vou fazer uma análise de uma obra e tudo mais, das instalações de uma obra inteira, de uma indústria, esses projetos, eles fazem parte da instalação, né? Não tem assim, você só vai fazer até abaixo, não. Provavelmente você vai receber também os projetos desse cubículo aqui, até a parte de entrada do transformador é tudo média tensão, né, para cima. E você pode ver que não é nem 13.8, nesse caso aqui ele é 34.5. Então, por que eu não tenho... Por que eu não devo saber isso? Essa que é a questão. Então, eu devo saber isso aqui também. Eu preciso saber analisar a complexidade desse meu painel aqui, né, de média tensão. Mas, assim, como vocês viram, não é grandes coisas, não é tão complicado assim,
Se você vê ele de cara, você dá uma assustada, mas recapitulando, você tem para-raio, TC, TP, chave seccionadora, disjuntores, relés, né? E relés, é basicamente isso. E muflas. E as muflas estão sempre aí presentes para fazer essas transições dos circuitos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, que a partir de então vocês conseguem entender aí o básico de um diagrama de um cubículo de média tensão. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.